Nesse mundo, usar magia é algo comum, e como a magia foi um presente dos deuses, o tamanho do seu poder mágico determina o seu status social. Só que nas profundezas da floresta existe um cara que nasceu sem essa habilidade. Por isso ele focou as suas energias em se tornar um maromba. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar Mashly Magic and Muscle. Então partiu se inscrever e deixar o like e agora bora pro vídeo. Começamos com Regro Burn Dead, o pai adotivo do nosso protagonista Mash Burn Dead. E Mash era o tal jovem maromba que não podia usar magia, por isso ele treinava os músculos desde cedo, e o garoto não era muito inteligente, pois sempre enfrentava dificuldades em abrir uma simples porta, preferindo simplesmente arrancá-la das dobradiças. Um dia o velho Rigro deixa Mash sozinho em casa, e ignorando os conselhos do velho para não ir até a cidade, o garoto vai até lá comprar bolinhos. No local, Mash dá mais uma prova de sua incrível força ao entortar e desentortar as moedas de metal como se fossem feitas de plástico. Além disso, descobrimos que naquele mundo todas as pessoas que podiam usar magia tinham uma marca no rosto, apenas Marsh não tinha. Por isso ele logo é descoberto pelos outros, que começam a comentar sobre ele. Então o burburinho chega até os ouvidos de Brad Coleman, da polícia mágica. Só que antes do cara pôr as mãos em Mash, Regro surge e o arrasta para casa. Chegando lá, o velho dá uma bronca no rapaz e o manda treinar mais um pouco como punição. É então que Brad e outros dois policiais chegam até a cabana ameaçando o velho para ele entregar o garoto. Aí ficamos sabendo que as crianças que nasciam sem magia eram sacrificadas, e que abrigar um não mágico era crime. E mesmo sabendo disso, Regro se recusa a entregar o filho. Nessa hora, passamos para um flashback de Regro ainda criança sendo maltratado por conta da sua magia ser bem fraca, e isso não mudou conforme ele foi crescendo. Um dia, cansado de tudo aquilo, o cara estava prestes a se dar uma falecida, quando ele encontrou o bebê Mash abandonado, e resolveu que o criaria como filho. No presente, o garoto maromba retorna à cabana dando uma surra nos dois policiais que acompanhavam Brad, e o cara contra-ataca usando um poderoso feitiço para repelir dragões. No entanto, o policial fica extremamente surpreso ao ver Mash bloquear o ataque com apenas um tapa, e nada do que ele faz é capaz de derrubar o marombeiro, e sua imensa força, inclusive o policial termina com a cara machucada, após Mash atirar a varinha de Regro contra ele com tanta força, que a barreira protetora criada pelo policial não deu conta. Derrotado, Brad então propõe um acordo. Mash deveria entrar na escola de magia e disputar o título de Visionário Divino, que é um evento que acontecia todos os anos onde o melhor aluno do colégio é escolhido por Deus. Ele ainda fala que se Mash fosse o tal escolhido significaria que Deus o aceitou, e por isso a sociedade irá aceitá-lo também. E em troca de manter o segredo de Mash até lá, Brad pede a fortuna e o prestígio que acompanhavam esse título. Aí, o marombeiro aceita a proposta, pois assim poderia garantir que ele e Regro tivessem uma vida boa e tranquila, ao invés de viverem fugindo e se escondendo. Um tempo depois, vemos Mash chegando até a escola de magia Easton, com uma marca falsa no rosto, visando o seu novo objetivo que era ser o Visionário Divino. No dia do teste de admissão, o garoto enfrenta a antipatia do professor Claude Lute. Contudo, mesmo assim, ele se sai bem nos testes trapaceando com sua força. Assim, Mash chega a um labirinto o qual deveria atravessar, e ele conhece Lemon Irvine, uma jovem moça que tinha sido subornada por Claude para atrapalhar Mash. Só que o maromba logo percebe o que a moça estava fazendo e a deixa para trás, mas retorna para salvá-la de uma esfinge, por sentir pena dela. E aí, percebendo que o tempo para sair do labirinto estava quase se esgotando, Mash resolve simplesmente atravessar as paredes para sair mais rápido. Do lado de fora, Irvine revela a todos as tramóias de Claude, contando que vinha de uma família pobre, e por isso estava tão decidida a entrar naquela escola, que se sujeitou àquilo. E o cara não demonstra nenhum pingo de vergonha pelo que fez, tirando onda com a cara da menina e de Mash, ao dizer que os dois estavam reprovados. Em seguida, ele saca a varinha para demonstrar o seu poder, mas Mash simplesmente quebra o artefato mágico como se não fosse nada. Nesse instante, o Dumbledore, quer dizer, o diretor Walberg Baigan, aparece repreendendo Claude, e ele leva Mash para o último teste. Na frente de um conselho de professores, o bruxão questiona o que o garoto queria ali, e Mash responde que queria viver em paz com a sua família. Depois, ele pergunta o que o rapaz faria se enfrentasse um adversário mais forte que ele, como o próprio diretor, por exemplo, e Mash responde que o encheria de porrada. Então, o garoto é aprovado no teste. Nos dias que se seguiram, Mash faz amizade com Finn Ames, o seu colega de quarto, e conhece o Draco Malfoy, quer dizer, Lloyd Cavil, o filho de um figurão do gabinete de magia, que é o principal órgão de justiça daquele mundo. E Lloyd acaba obrigando Finn a destruir os livros de magia de Mash. Só que o garoto se cansa de fazer aquilo e tenta bater de frente com o engomadinho, mas acaba sendo espancado. Por sorte, Mash chega nessa hora e dá uma coça em Lloyd e no vice-diretor Farman Kragus, que sempre protegia o riquinho e tinha o costume de expulsar os alunos com quem Lloyd não se dava bem. Após isso, Mash é chamado até a sala do diretor Walberg, que recebeu uma carta do gabinete de magia, pedindo a expulsão do aluno. Só que o fake Dumbledore diz que iria ignorar o pedido, pois sabia que Mash era uma pessoa boa, e não um engomadinho egoísta como aqueles que controlavam o gabinete. Assim, Mash escapa da punição, e ainda é ovacionado pelo restante dos alunos por dar um jeito em Lloyd e no vice-diretor, que eram bem impopulares. A seguir, ele é convidado por Tom Knowles para se juntar ao time de duelos da Casa Adler. E na escola de magia Easton existem 3 casas.
casas. Adler, o lar dos corajosos, cujo símbolo é uma águia. E essa é a Grifinória desse anime. A casa Orca, que é o lar de quem valoriza a sabedoria e a boa vontade, cujo símbolo é uma orca. E por último, a casa Lang, lar dos ambiciosos, cujo símbolo é um lobo e seria a Sonserina desse universo. Então vemos Mesh se preparando para enfrentar a casa Lang em uma espécie de jogo de quadribol. Só que o garoto fica meio perdido por não poder voar. É aí que Tom leva um encontrão de um rival e termina machucado. E essa é a motivação que Mesh precisava. Ele então começa a bater as pernas tão forte que parecia que o cara estava voando com a vassoura. E usando os seus atributos físicos, ele marca diversos pontos, levando o seu time à vitória. Após isso, vemos que Mesh havia ganho uma moeda de prata como prêmio por ter vencido a partida. E descobrimos que por cada tarefa realizada, você ia ganhando moedas, que podiam ser de ouro, prata e bronze. Dessa forma, no fim do ano, o estudante com a maior pontuação seria o escolhido para ser o visionário divino. No outro dia, os amigos de Mesh acabam sendo capturados por Lance Crown, um aluno nota 10, que pretendia tomar a moeda dele. E Lance era bem casca grossa, porque ele possui duas marcas em seu rosto, e isso significava que o poder mágico dele era bem maior do que o da maioria, que tinha apenas uma marca. E aí, Lance começa um duelo contra Mesh, usando a sua habilidade de manipular a gravidade. Só que isso não era nada para quem fazia supino. Então, descobrimos que Lance visava ser o visionário divino, para ajudar a sua irmã mais nova, que sofria com uma doença que esgotava a sua magia. E os pais dele já tinham desistido da filha, se preparando para entregá-la ao governo, assim que seu poder fosse esgotado. No presente, Mesh percebe que Lance não era um cara mau, e o convence a parar com aquela luta. E aí, ao ser vencido no argumento, Lance decide ir embora, mas antes ele entrega uma moeda de prata a Mesh, por ter começado toda aquela confusão. Na manhã seguinte, Finn está explicando para Mesh que a cada 5 moedas de prata que conseguisse, ele teria uma de ouro, quando o rapaz se lembra de que os dois tinham um trabalho sobre mandrágoras para fazer, e Lance aparece para ajudá-los. Mais tarde, conhecemos o culto Magia Lupus, formado por 7 dos mais brilhantes estudantes da casa Lang, que eram chamados de os 7 Caninos, e eles estavam planejando tomar todas as moedas pertencentes à casa Adler. No outro dia, Mesh, Finn, Lance e Irvine, todos da casa Adler, vão participar de uma aula em grupo com a casa Lang, visando derrotar o escorpião da floresta. E lá conhecemos Dot Barrett, outro aluno da casa Adler, que tinha um temperamento bastante explosivo. E Dot acaba ficando sozinho na floresta junto de Mesh, quando a bela Lauren Cabassi surge jogando charme para cima de Dot e pedindo ajuda para se livrar de Silva Iron, um valentão temido até pelos professores, que fazia parte da casa Lang. Logo depois, o próprio Silva aparece e começa a provocar Dot. O valentão então sugere uma aposta. Dot deveria aguentar 10 golpes de seu ataque Iron Fist, e ele deixaria Lauren em paz e iria embora. Aí, o cara de cabelos vermelhos aceita a aposta motivado pela presença da bela jovem, recebendo os 10 golpes, e quase indo à lona, surpreendendo até mesmo o valentão. É então que Silva revela que Lauren na verdade estava do seu lado, e debocha da cara de Dot por ter caído no charme dela. Vendo aquilo, Mesh resolve agir entrando na disputa. Em paralelo, Lance, Finn e Irvine estão conversando após capturarem um dos escorpiões, quando descobrimos que existiam os magos brancos, que são acadêmicos ou serviam apenas de suporte, e os magos escarlates, que são especialistas em combate. De volta a Mesh, ele começa a usar a sua força para destruir as barreiras criadas por Silva, e desfere 2 golpes contra ele, deixando o cara de joelhos. E antes dele dar o terceiro golpe, um poderoso escorpião com uma estrela na cabeça surge, fazendo Silva achar que poderia aproveitar a distração para fugir. Só que Mesh se livra do bicho com apenas um golpe. Depois, o Maromba fala que estava com pena do valentão, e o deixa ali na floresta, mas não antes de levar uma moeda de prata como prêmio, e dar um golpe de judô em Lauren, dizendo que para ele mulheres e homens eram iguais. Mais tarde, vemos que Mesh tinha ganho 2 moedas por ter derrotado o escorpião com a estrela na cabeça, e essa somada às 3 que ele já tinha, formavam uma moeda de ouro. Nesse instante, Lance alerta os amigos sobre os planos da Magia Lupus, que era um grupo elitista, que colocava o sangue puro acima dos outros, e por isso planejam controlar o gabinete de magia. No dia seguinte, Silva é punido por seu fracasso pelo líder da Magia Lupus, Abel Walker, que transforma o cara em um boneco de madeira, e vemos que havia vários outros ali. Nessa hora, Mesh entra acidentalmente no local após arrancar uma porta, encontrando Abel falando com uma boneca em seu colo. E ao saber quem era o rapaz, o vilão tenta lhe tomar a moeda de ouro, fazendo o boneco de madeira Silva o atacar. Só que Mesh revida com um soco que quebra o feitiço, transformando Silva novamente em um humano. Depois, Abel passa a atacá-lo com outro boneco de madeira e consegue roubar a moeda. Mas Mesh parece não ligar e vai embora para levar Silva até a enfermaria. É então que descobrimos que o rapaz trocou a moeda de ouro por um botão da roupa do boneco, antes que Abel percebesse. Após isso, Irvine mostra para os amigos o quadro que computava as moedas de cada casa, e vemos que a casa Lang tinha adquirido praticamente todas as moedas de ouro até aquele momento. Dessa forma, os alunos da casa Adler decidem se juntar para impedir que aquilo continue. Um dia, Mesh está limpando a cabana das corujas como punição para as suas transgressões recentes, quando Lance se junta a ele, dizendo que os membros da Magia Lupus logo iriam atrás da moeda de ouro do marombeiro. É aí que aparecem Answer Shinri, o 7º canino da Magia Lupus, e Olori Andrew, o 6º canino, e 2 lutas começam, com
com Lance derrotando Answer e o Mesh derrotando Olori com uma certa facilidade. Então, ao invés de perderem a única moeda da casa Adler, Lance e Mesh acabam conseguindo mais uma, e ainda ficam pensando que a elite da casa Lang não era grande coisa. Só que logo eles mudam de ideia, quando um mascarado surge para buscar os amigos, se movendo com extrema velocidade, mostrando ser dono de um grande poder. Porém, ele não estava ali para lutar e logo vai embora. À noite, vemos o mascarado atacando Rhodes Imus, da casa Orca, e tomando a moeda de ouro dele com extrema facilidade, garantindo mais uma para a casa Lang. No outro dia, Mesh vai até a enfermaria conversar com Silva, e descobrimos que vários alunos estavam tendo as suas magias drenadas de alguma forma, e concluindo que a casa Lang devia estar por trás daquilo, os rapazes da casa Adler resolvem que roubariam as moedas de ouro dos rivais. Mais tarde, eles estão andando pelos corredores tentando descobrir onde era o covil da magia Lupus, quando vem Irvine sendo controlada e indo até uma porta secreta, que ninguém consegue abrir com magia. Somente Mesh e sua enorme força dão conta daquilo. Desse modo, o grupo chega até uma arena subterrânea, onde Dot usa a sua magia explosiva para derrotar um cara que era capaz de manipular tentáculos espinhentos. Após isso, os rapazes da casa Adler acabam sendo separados. Lance fica frente a frente com Worth Maddle, o terceiro canino. Já Dot e Finn topam com Love Cute, o quinto canino, e Milo Genius, o quarto canino, enquanto Mesh se prepara para enfrentar o mascarado Abyss Razor, o segundo canino. Em paralelo, o diretor Wahlberg é convocado até a sede do gabinete de magia, onde é informado que 6 condenados haviam fugido da prisão Hecatrice, com a ajuda do Innocent Zero. De volta à escola, Worth ataca Lance usando a sua habilidade de controlar lama, só que o aluno da casa Adler se mostra bem perspicaz e domina o combate, obrigando Worth a tomar um concentrado feito da energia absorvida de outros estudantes. Assim, o vilão ganha um up em seus poderes e cria uma imensa criatura de lama. Porém, isso não é suficiente para vencer Lance, que conjura diversos pilares ao redor do monstro, que ampliam a força gravitacional do local. Dessa forma, ele consegue desintegrar a criatura, saindo vencedor daquele confronto. Já Mesh está enfrentando Abyss, que sabia que o garoto não podia usar magia, e o vilão conta que dali a 30 minutos a energia de Irvine seria completamente drenada, fazendo com que a marca em seu rosto desapareça, e ela nunca mais pudesse usar magia. Sabendo disso, Mesh não se contém ao ir para cima do rival, mas a Abyss usa a sua habilidade de The Flash para ferir o Maromba repetidas vezes. Contudo, isso não intimida Mesh, que consegue acertar uma cabeçada no rival, quebrando a sua máscara. Nessa hora, ficamos sabendo que Abyss possuía o Evil Eye, uma técnica que impede o oponente de usar magia, e por isso ele era considerado uma aberração, sendo renegado até pela sua própria família. Somente quando ele conheceu Abel é que o rapaz descobriu o seu propósito de vida. Por conta disso, ele era grato ao líder. Aí, Abyss cria uma esfera de energia em torno dele e de Mesh, crente que aquilo daria vantagem a ele. Só que o Maromba usa a sua imensa força para romper a esfera e surrar o rival, o levando à lona. Só que sabendo da história de vida do rival, Mesh fica comovido se oferecendo para ser amigo de Abyss, e o vilão diz não acreditar que isso seja possível. Contudo, ele dá um aviso ao Maromba para que ele não vá atrás de Abel, por conta do cara ser muito poderoso. No entanto, Mesh ignora o aviso e parte atrás do vilão, deixando Abyss derrotado. Em outro ponto do subsolo, Milo deixa que Love cuide dos garotos de Adler, e Love questiona Dot se ele gostava dela, e o rapaz responde que seu coração era de Irvine. Isso deixa a moça com bastante raiva, e ela parte para cima do rapaz com tudo que tinha, e Love logo domina o confronto, pois ela possuía 2 marcas em seu rosto, o que fazia dela muito superior a Dot. Sem demora, ela deita o cara e parte para cima de Finn, que só sabia choramingar, e ao vê-la se preparando para atacar o seu amigo, Dot libera um enorme poder, que faz surgir uma cruz em sua testa, e ficamos sabendo que aquela energia vinha de uma raça de demônios extremamente poderosos, mas isso não fica muito bem explicado. Com esses novos poderes, Dot supera e muito a força de Love e a derrota facilmente, a mandando ir embora dali enquanto podia. Depois, ele volta ao normal, e é surpreendido pelo regresso de Milo, que usa os seus poderes de pedra para atacar os 2 garotos da casa Adler. Por sorte, Rainy Ames, o irmão de Finn e um dos visionários divinos, surge e detona o vilão com facilidade, usando o seu poder de conjurar espadas. Em seguida, ele faz Finn e Dot irem embora e prossegue com o seu caminho em busca de pistas sobre o Innocent Zero, e descobrimos que ele estava ali a mando do diretor Wahlberg. Após um rápido encontro entre Rain e Mesh, onde o irmão de Finn incentiva o estudante a seguir com o seu objetivo de ser o visionário divino, os dois se separam, e Mesh enfim encontra Abel em uma sala com vários estudantes transformados em bonecos. O vilão logo ataca o marombeiro com as suas marionetes, mas Mesh acaba com todos eles. Aí o vilão usa Finn transformado em boneco, achando que o estudante não teria coragem de machucar o amigo, e Mesh o surpreende a usar a moeda de ouro para cortar os cordões que prendiam o colega, o libertando do controle de Abel. E nada, nem nenhum ataque que o líder da magia Lupus faça é suficiente para segurar Mesh. Ele até apela transformando Mesh em um boneco, mas ao pegar um dos bolinhos que estavam no bolso do Maromba, ele retorna ao normal louco pelo alimento. Aí Mesh passa a dar uma surra em Abel, fazendo o cara admitir a derrota. É então que o vilão conta que a sua mãe era uma nobre que vivia ajudando os pobres. Só que um dia, ela acabou finalizada por um homem, quando se recusou a lhe entregar toda a sopa que compartilhava
comparava com os outros. A partir daí, Abel passou a acreditar que os mais pobres eram animais. Em seguida, ele liberta a Irvine, que comemora a vitória junto de Mesh, Dot e Finn, ao mesmo tempo em que Rain encontra com Lance andando por um corredor, e descobrimos que aquele era na verdade Cell War, um impostor que estava trabalhando com o Innocent Zero. E Cell revela que estava procurando algo naquele castelo com a ajuda de Abel, mas o estudante acabou fracassando, e por isso seria finalizado. Depois vai embora, deixando Rain enfrentando John Pierre. E enquanto os alunos ainda estão comemorando a vitória, Cell chega até lá e parte para cima de Abel. Só que Abyss se joga na frente do mestre recebendo o golpe por ele. Por sorte, o ataque não foi fatal graças a Mesh ter mudado a trajetória dele ao jogar uma pedra no braço de Cell. Então as atenções do cara se viram para o marombeiro, que consegue rebater os golpes do vilão usando a sua grande agilidade. E em determinado momento, Abel começa a se lembrar da sua mãe dizendo que o filho deveria se colocar no lugar dos outros e sempre buscar ser gentil. Por isso ele resolve entrar na luta e ajudar Mesh. Assim, Abel usa seus poderes para criar uma proteção para o marombeiro, que permite que o garoto surpreenda Cell com um socão no meio da cara. E ao perceber que não estava lidando com um estudante comum, o vilão apela para um espelho que rebatia todas as magias dos rivais. Só que mal sabia ele que Mesh não usava magia, e o aluno destrói o espelho com um simples chute. É então que todos percebem que Mesh não usava magia, e que nunca havia usado, e sim a força de seu próprio corpo. Nesse instante, Cell percebe que Mesh era quem ele buscava, e faz uma retirada estratégica. A seguir, Abel vai embora junto de Abyss, prometendo que não esqueceria da ajuda do Maromba. Já os amigos de Mesh ficam impressionados com aquilo tudo, e também preocupados de descobrirem o segredo do colega e o rapaz acabar expulso. Dessa forma, eles decidem proteger aquele segredo custe o que custar. Só que um dos alunos que tinham sido capturados por Abel desperta, falando que ouviu tudo e que iria contar para todos. E encerramos a temporada com uma cena pós-créditos, vendo Cell conversando com uma figura misteriosa sobre ter encontrado Mesh, e agora enfim poderá realizar o seu grande desejo. Fala galera! Já tomaram Whey Protein hoje? Me contem nos comentários. E se você pudesse controlar uma arma humanoide de última geração, mas precisasse renunciar sua humanidade para isso, você aceitaria? Quer saber o que vai acontecer com Haruto? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.